Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da log, dar início aí à temporada de balanço, tá, do quarto trimestre de 2024. Não lembro se a log já foi a primeira a ser analisada, mas dessa vez nós teremos aí a log abrindo os trabalhos, certo? Começando aí a análise do quarto trimestre. A operação é uma operação de gestão de propriedades logísticas, galpões modulares, tá? Hoje em dia com forte evolução ali na parte de desenvolvimento, que é responsável por grande parte do resultado líquido, tá? Então a operação cada vez mais, enquanto conseguir se comportar dessa forma, de produzir aos galpões, girar aquele portfólio, deve continuar sendo muito mais uma operação de desenvolvimento do que propriamente uma operação de administração de galpões, o que é bem positivo, tá? A gente não parece ter uma grande força contrária competitiva para ela nesse caminho, que está nadando de braçada ali. Tá? A operação alinhada com a tese trimestre, com continuidade de entrega muito positiva. No vídeo do segundo trimestre de 2024, tivemos justamente a explicação da entrada mais forte da operação na parte de desenvolvimento, construção e venda de galpões, tá? Mostrando toda a evidência empírica da dinâmica que vem se confirmando consistentemente trimestre a trimestre, mas sem a gestão fazer questão nenhuma de se colocar como operadora de desenvolvimento nem nada disso. Então, sem nenhuma confirmação da gestão, mas a gente vê claramente a continuidade agora com o plano log 2 milhões, a gente vê, volto a reforçar, mais ambiciosamente ainda, a operação querendo produzir muito mais galpão do que conseguiria, por exemplo, lidar com a administração, o que leva a pensar na continuidade dessa, ou no crescimento agressivo do portfólio, mas muito mais na continuidade desse giro dos galpões produzidos, tá? Alguns deles vendidos antes de estarem prontos. A abertura da estrutura acionária na tela, para dar ideia aí de como é que está a estrutura acionária da operação, os stakeholders, nada que chame a atenção, apenas sua informação. Evolução do preço do ativo desde a última análise. Na sequência, vejo o ativo como muito descontado, especialmente com a entrega consistente, forte da operação e grande parte disso distribuído aos acionistas, né? Eles estão agora com um plano para dar mais consistência nisso. Eu vejo ali que mais para tentar se enquadrar ali na coisa que a galera gosta de fundo de investimento imobiliário, de FII, certo? Eles estão com um plano de distribuição de 50% do lucro líquido como regra, tá? E fazer isso trimestralmente, o que daria ali uma consistência no recebimento de dividendo para os acionistas, e aí cria aí toda essa coisa que a galera gosta de renda passiva, certo? Que eu acho, como motivo para investimento não faz sentido, mas que sim, eu entendo o interesse deles aí de se enquadrarem, mas isso deve atrair ainda mais atenção para a ação. Tá? A gente tem aí muito caminho para a operação, para andar aí na precificação. Tá? Passando ao due diligence, a gente vê a evolução das vendas de galpões nos anos aí, tá? Com forte margem bruta e crescimento contínuo ano a ano, tá? Sem novidades no quarter on quarter, sem novidades versus trimestre anterior, a quantidade de LBL vendida é a mesma, não foi feita nenhuma venda nesse último trimestre. Se não me engano, a última venda mais forte foi registrada dentro do terceiro trimestre. Tá? Produção e entrega na sequência, completando virtualmente todo o plano, todos por 1,5, tá? E iniciando já o plano log 2 milhões. O plano todos por 1,5 era até o comecinho de 2025, vender 1,5 milhões, quer dizer, produzir 1,5 milhões de metros quadrados de área bruta locável, de ABL, tá? O log 2 milhões ali, 2 milhões de metros quadrados em ABL até 2028, tá? Que abre aí um horizonte agressivo, como comentado, para a parte de desenvolvimento da operação, de desenvolvedora, tá? O que nos leva ali ao portfólio em área bruta locável, em ABL na tela, com vacância estabilizada extremamente muito baixa, tá? Nada que chame a atenção, tá? E simplesmente outstanding. Isso daqui é uma palavra que eu vou falar constantemente aqui, porque o resultado é ridiculamente muito positivo, não faz nenhum sentido a questão ali da precificação do ativo nesse momento. Tá? A gente passa a inadimplência com consistência em níveis ignoráveis, absolutamente nada que chame a atenção. Tá? A operação roda muito bem, tem uma relação muito positiva de longo prazo com os clientes, que gera justamente não só inadimplência baixa, mas como a gente vai ver ali os contratos ali numa dinâmica muito positiva. A concentração de clientes na tela, para curiosidade, alinhado em níveis muito positivos, muito baixos. Tá? Não é mais uma questão Mesmo que tivesse aumento aqui na concentração, está tendo em vista a facilidade de venda de operações, especialmente as já alocadas,
especialmente para um cliente grande. Tá? Como explicado no segundo trimestre de 2024, a gente teve ali um caso que houve anteriormente de concentração com a Amazon, a venda daqueles galpões que obviamente outros vão querer, né? Galpões já alocados pela Amazon, você tem a venda ali e redução agressiva rapidamente da concentração no portfólio, então isso é completamente ajustável pela operação ali de desenvolvedora. Os contratos com 80% com prazo acima de um ano, tá? Consistentemente há tempos assim, então nada que chame atenção aqui. Capacidade forte de precificação é claramente demonstrada pela operação, com espaço para aumento dessa precificação. Então tem espaço aí para ganho só para reprecificação. A gente vê os contratos sendo fechados mais recentes e o preço aí, a precificação aí, o ticket médio tendo espaço considerável para aumentar. Tá? Um upside ali ainda a ferir de 10,4%, se não me engano no trimestre passado era algo como 19, 20% que já foi elevado aí nesse trimestre. E além disso, forte nível de renovação dos contratos sem dificuldade pela relação de longo prazo que eles têm com clientes, e a operação ali tem tido 90% de pré-locação nos empreendimentos em produção, ou seja, vendendo ou não vendendo, eu estou produzindo os empreendimentos e já entregando eles virtualmente todos locados. Simplesmente outstanding. Passando a operação financeiro, a gente desde o trimestre passado, dada a operação funcionando como gestora e administração de galpões e também como desenvolvedora, a gente tem avaliação pela parte da gestora ali, locação, da receita líquida, o EBITDA, certo? Que daí faz mais sentido avaliar justamente da locação, e o lucro líquido avaliados nesse quesito. E aí a gente passou a avaliar também o lucro líquido avaliado do consolidado, por quê? Porque a operação de desenvolvimento virou ali uma constante, então é interessante ver esse ponto aí, especialmente nesse momento respondendo absurdamente por praticamente todo o resultado líquido da operação. Como sempre, o quarter on quarter, o trimestre contra trimestre é mais relevante porque eu não vejo razão nenhuma para avaliar isso daqui com sazonalidade, certo? São contratos de longo prazo, demanda constante por entrega de produtos, logística, então não faz nenhum sentido avaliar trimestre a trimestre. Em azul, a gente tem o delta trimestre contra trimestre consolidado. Em rosa ali, um vinho fúcsia talvez, a gente tem o quarter, eu tenho que trocar a cor porque nomear a cor tá difícil aqui. A gente tem o quarter on quarter, o trimestre contra trimestre de locação. Receita líquida estável nos dois, né, obviamente, porque a receita líquida é considerada a mesma, certo? Quando vem o ganho de venda de imóvel, entra ali em outra parte abaixo. EBITDA com queda de 3,3% no locação versus trimestre anterior, a margem em 74,3% versus 75,9%, então uma leve piora. Tá? O lucro líquido caindo 24,1% versus trimestre anterior no locação. Tá? E um crescimento de 3% no consolidado. Isso daí deixa a gente numa posição bem positiva, tá? Fica visível ali a contribuição absolutamente mais forte do desenvolvimento no resultado líquido, de modo que a gente tem um crescimento na entrega operacional, mesmo um crescimento na entrega líquida, mesmo com redução relevante no resultado líquido da alocação. Tá? Um resultado extremamente positivo, lembrando que o consolidado já vinha de base comparativa muito forte, então qualquer crescimento de 3% é sobre uma base que já era extremamente agressiva. Resultado muito forte, com mudança na dinâmica operacional, eu vejo como extremamente positiva. Tá? Olhando os números operacionais, a operação financeira ali parece mais uma operação de desenvolvimento do que propriamente de administração de galpões. Pode ser que no futuro, com um portfólio maior, a gente volte a ser mais de administração, mas nesse momento a operação claramente se beneficiando muito mais da parte de desenvolvimento. Tá? Os gestores da operação, a gestão ali, vê a continuidade em volume de vendas, tá? O que justamente possibilita ter a continuidade da operação como desenvolvedora. Apesar do arrefecimento aí em fundos de investimento imobiliário, eles têm conversas em andamento ainda para possível venda ali de empreendimentos sendo construídos e outros empreendimentos, dispostos a ouvir propostas com pagamento diferenciado, como por exemplo cota, ao invés de cash, ao invés de dinheiro direto, mas sem nenhuma pressa para venda, então a gente não vai fazer nenhuma insanidade aqui, mesmo assim, como comentado na teleconferência, isso daí se for pequenos percentuais do pagamento, como cota ou outro tipo de pagamento alternativo que faça sentido. A alavancagem ajustada com nova queda, again, tá? Agora, se não me engano, aí na tela para 0,8, desculpa, eu não anotei aqui, mas imagino eu que seja 0,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Isso daqui abre espaço para avançar mais ainda no desenvolvimento de novos empreendimentos, tá? Como colocado pela gestão na teleconferência, tá? Como dito antes, a gente deve ter um processo de sanfona
tá? Com venda de desenvolvimento, aí reduz ali a alavancagem e vai para o desenvolvimento mais agressivo e aumenta a alavancagem e fica nesse movimento sanfonado à medida que vai conseguindo girar a operação de desenvolvimento. A dinâmica muito, muito positiva. A gestão pretende atuar girando estoque sem aumento do endividamento líquido. A minha posição está aqui do lado, colocado ali há algum tempo já. Tá um no-brainer, a operação ali não exige muito pensamento, tá feijão com arroz, previsível e consistente. Na parte de administração, atuação e desenvolvimento, como forte vertente de crescimento. Isso daí, no meio desse período que a gente espera algum ganho mais forte ali no preço do ativo e o ganho de capital, a gente tem um pagamento cada vez mais agressivo de dividendo pelo resultado aí da evolução contínua da operação de desenvolvimento. A gestão com ótimo planejamento e ótima execução, longo prazo extremamente positivo, preço muito descontado. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!